Olá pessoal, dia 13 de julho de 2017, terça-feira friorenta aqui na Baixada Santista, solzinho quis abrir timidamente, mas o tempo nublado. 2017, dia de Santo Antônio. Parabéns para o Santo Antônio, para todos que, como eu, são devotos dele, né? Gostam de Santo Antônio, que é um santo que realmente tem uma história maravilhosa. Hoje vamos falar sobre a passeata dos taxistas ontem. As passeatas dos taxistas ontem que incomodaram a cidade, tudo, mas é uma reivindicação justa, sem violência, tal, sobre a questão do Uber. Agora o taxista quer regulamentar o Uber, né? Capital de São Paulo, capital do nosso estado, quer mandar as pessoas viciadas em crack, moradores de rua, para a sua cidade de Natal. Drama na menina que saiu de casa. A jovem que saiu de casa conta uma história de agressões, tudo. Guarujá. Comissão da Câmara do Guarujá vai ouvir os secretários sobre a Sabesp hoje. O Levir Coupe, otimista, diz que quer Santos para frente e fala em títulos. Hoje, para discutir essas questões, lembrando você que o 99711-5545 está aberto para você mandar sua mensagem, críticas, sugestões pelo nosso WhatsApp, 99711-5545. Hoje, como é um dia ímpar, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, vamos começar pela esquerda. O empresário, comentarista e advogado João Vilela. Tudo bem? Tudo bom, Filete. Uma boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aqui. Também o nosso comentarista Marcelo Coelho, o homem das bicicletas, o homem que faz aquela corrida de bicicleta, daqueles malucos que descem os morros, os degraus de Santos. Nosso comentarista aqui de terça-feira, Marcelo Coelho. Tudo bem? Tudo bem, Filete. Boa tarde, João. Boa tarde, Filete. Telespectadores e agora uma nova palavra, web espectadores. Aprendi isso com o Marcelo Prado. Isso. Boa tarde, web espectadores, né? Web espectadores. Nós temos umas fotos para passar daqui a pouco. Eu tive em Curitiba esse final de semana, a República de Curitiba, né? Daqui a pouco a gente vai passar as fotos. Teve a festa da Embaixada do Santos Futebol Clube lá, com 400 pessoas, pelo meu amigo Márcio, a Iberte, toda a sua diretoria fizeram uma festa. 400 torcedores sócios adimplentes, tá? 400 sócios que estão pagando lá na República de Curitiba. Curitiba que dá exemplo para o Brasil, né? Uma cidade limpa, com um sistema de transporte integrado, um sistema de transporte maravilhoso, aquele friozinho de Curitiba, bom para um churrasco, um chocolate. Eu estive lá representando o Santos Futebol Clube. Domingo fiz um passeio, fui para o Jardim Botânico e tal, e à noite vi a vitória do Santos por 2-0, né? O Santos que vem de 2 vitórias seguidas, enfrenta o Palmeiras agora na quarta-feira, com um novo treinador, o Levir Coupe, que promete que o Santos vai jogar para frente. Mas enquanto estou preparando as fotos aí, nós vamos falar da passeata dos taxistas. Ontem, logo cedo, né? Logo cedo, eu que cheguei de madrugada, porque vim de Curitiba, estava acabando naquele último sono, né? De 5, 6 horinhas de sono, né? Porque cheguei de madrugada. Aqui os taxistas fizeram uma carreata, um buzinaço, né? Pela praia, andou na costa, tudo pedindo a regulamentação do Uber, aquela questão. Eu acho que essa questão está mais que na hora dos políticos, a nível nacional, estadual, resolver essa questão, porque ninguém resolve nada, parece que não é com eles. Aí um vereador fala, não, eu sou a favor do Uber, depois quando dá problema já é a favor do táxi, é uma complicação, tudo, táxi na veia. Tal. Os taxistas que pagam muitos impostos, né? Mas, de uma certa maneira, também o Uber veio e não tem como, Uber, Cabify, 99, que já são uma realidade, né? Mas aí os taxistas reclamam que, apesar de terem isenções, que eles pagam impostos, tem que adesivar carro. E eu queria saber, João, rapidinho essa questão do Uber, que nós temos muitos assuntos para falar hoje, e essa questão é uma questão empolgante que a gente pode desenvolver um programa todo com isso, né? A tecnologia traz algumas coisas que a gente, às vezes, as leis não estão preparadas para isso. Assim, surpreendentemente, agora os táxis estão querendo que regulamente o Uber, porque o taxista viu que a batalha ia ser muito dura e praticamente inatingível. Você tem a questão toda da lei, é privativo dos taxistas, o uso realmente do transporte, da condução como táxi. A forma de táxi é privativa dele, sem dúvida nenhuma. Isso é lei federal, é a lei 12.468, se não me engano, de 2011. Ela especifica muito bem o que compete. A Constituição coloca bem claramente no artigo 22 que compete à União legislar sobre política de trânsito. Então, é questão constitucional, é lei federal. Mas tem uma outra lei de 2012, que já é mais recente, outra de 2011, um ano depois, que é a lei da mobilidade urbana.
E aí, nessa lei da mobilidade urbana, tem um inciso dizendo a questão do aluguel de carros. Essa forma que o Uber utiliza, ela se encara como um aluguel de táxi, de carro com motorista, não é táxi. São coisas diferentes. Agora, tem que regulamentar para que o pessoal do Uber possa pagar seus impostos. Essa é uma questão importantíssima. Por isso que os táxis querem regularmente para o Uber ter que pagar seus impostos. E eles estão vendo de uma outra forma. O táxi agora mudou essa questão, os taxistas mudaram essa questão, porque se o Uber pagar os impostos que tem que pagar, eles vão ver que é inviável usar dessa forma. Ou vai aumentar a tarifa, ou vai aumentar o valor da corrida, ou alguma coisa vai sair errado, porque eles já ganham menos que o táxi, o valor da corrida normalmente para você angariar o cliente, ele é bem menor que do táxi, paga 25% para a empresa do aplicativo, ou seja, aquele motorista que está ali, às vezes desempregado, precisando fazer um dinheirinho para sua família, pega seu carro particular, baixa o aplicativo lá e começa a fazer o trabalho em cima disso. Ou seja, o valor que ele recebe é muito pequeno, muito aquém do que ele seria necessário para ele poder manter o seu carro. Porque tem manutenção do carro. No Uber, no começo, era aquela questão do carro preto, mais sofisticado, um carro 4 portas, maior, carro bacana. Aí foi caindo, aí qualquer um começou a colocar qualquer carro, daí tinha um Uber mais sofisticado, Uber comum. E essa questão é importante. Então, na realidade, ele é lícito utilizar o Uber, mas tem que ter uma regulamentação da prefeitura, sem dúvida nenhuma, porque daí no artigo 30 da Constituição, já vai competir ao município essas questões particulares, eu digo 22 da Constituição, essas questões particulares da região. Então, compete, a Prefeitura de São Paulo fez isso, a Prefeitura colocou isso, ela conseguiu liberar o Uber, e eles estão pagando seus impostos, trabalhando como aluguel de carro por aplicativo, e o taxista continua tendo suas vantagens, que é não pagar os impostos quando vai adquirir o carro zero, o IPVA é mais baixo, paga suas licenças todas, pode pegar as pessoas no ponto, pode pegar a pessoa na rua apenas acenando, pode andar com o carro adesivado, isso é uma vantagem para o taxista. Então, eu acredito que há mercado para todo mundo, só que o pessoal do Uber vai ter que fazer a conta muito bem feita, e que a hora que eles tiverem que pagar os impostos todos, a coisa vai complicar. Marcelo, pela questão do Uber e táxi, é uma questão que envolve toda a sociedade moderna, né? O molecada gosta de ficar no aplicativo, pegando Uber, paga no cartão, só paga no fim do mês, o táxi também já tem cartão, então o taxista também se modernizou, né? Mas a gente vê que o espaço hoje está mais restrito e os taxistas perderam muito campo com a chegada desses aplicativos, né? Filete, nós estivemos falando aqui na semana passada, até o Nicolau estava falando, a gente falou muito da placa, da perda do valor da placa, que isso foi o início da reclamação, né? Foi o motivo inicial pelo qual se perdeu aquelas poupanças, né? Tinha pessoas que tinham 10 placas, 15 placas, enfim. Irregularmente, né, Mas Marcelo? é regular, né, Marcelo? Irregular. Mas tinha. Irregular no nome do cachorro, do papagaio, enfim. A mulher queria falar o nome de um vereador que tem um monte de placa. Eu falei, não precisa falar não aqui. A gente não tem como provar isso. Então, isso aí já se perdeu. Eu acho que realmente agora eles estão correndo atrás da regularização do Uber. Mas, eu ia fazer uma pergunta para o João também, desculpa, Filete, mas será que o brasileiro hoje, ele tem uma... Porque o Nicolau ainda falou semana passada, ele falou assim, mas vão regulamentar o Uber, vão inventar um outro, as vans clandestinas que às vezes ainda aparecem, que ainda você vê... Será que o brasileiro tem uma referência hoje de justiça? Porque assim, tudo está impune, né? Acontece tudo nesse país. Não, vai regular, é o que o Nicolau falou, vai regulamentar o Uber. Não, vamos encontrar uma outra coisa. Eu acho que o brasileiro perdeu um pouco da referência tá muito impune, também, né, de ética, de tudo. Nós viramos o país do Gerson. Nós vamos para o Gerson. Exatamente. Não, o Uber agora está muito caro, eu não vou mais pagar, eu vou criar o XY, não sei o quê. Então, eu acho que a lei e justiça está funcionando nesse país. Não, claro que não. Então, por que a gente fala em regulamentar alguma coisa, né? Melhorou. A gente fala mas não funciona. A teoria é uma coisa, né? Mas regulamentar... Mas melhorou, Uber, a justiça melhorou. Em alguns pontos, teve alguns pontos de melhoria. Essa é a minha dúvida, né? A referência de lei e justiça. Não quero estender ainda muito, mais né? porque lei, a gente viu como é que são feitas algumas leis. Aliás, isso já é uma coisa muito antiga, né? A gente já sabe como é que funcionam algumas leis. Aliás, tem um preceito que foi colocado pelo Barão, esqueci o nome dele agora,
mas que na Alemanha, isso século... Falam que é o Otto Bismarck, mas não é. Bismarck. Hoje eu tô levando, você que é o cara que lembra tudo aí, pô. Fica bem, é Bismarck. Ele falava que se você soubesse como são feitas as leis e as salsichas, você não cumpriria as primeiras e não comeria a segunda, né? E aí nós vimos que agora com essa questão toda, inclusive da JBS, a salsicha também está no mesmo problema e a lei também juntou tudo no mesmo lugar. Otto von Bismarck mas Otto von Bismarck não tinha papelão, hein? Era outras devia coisas. Ter também, filha, devia ter. O pessoal sempre salsicha é a festa, você sabe disso. Bom, o Sérgio Cabral é condenado a 14 anos e 2 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. E aí, Marcelo, tá bom? 14 anos. Voltando ao mesmo assunto, né? O Eike também foi condenado foi condenado a 18 anos, quase 20 anos, isso. E está na rua, né? Então, qual é a referência? Mas Sérgio Cabral não está na rua. Ainda não, né? Deixa esfriar um pouco o assunto, deixa passar um pouco essas decisões, né, que você... Mas aí tem uma explicação lógica se mantiverem... Sempre tem, João. Não, às vezes não tem. É normal não ter. O pior é isso, o pior é você criar uma situação nova. Como já criamos várias. Não, é que a lei é bem clara em relação a você, da condenação em segunda instância. Por quê? Se você é condenado em primeira instância, você tem duplo efeito no direito. Tem um efeito suspensivo, quando você recorre. Fui condenado na primeira instância. Você tem direito ao duplo grau para você poder recorrer a um tribunal, por exemplo. Né? Não estou satisfeito, eu quero recorrer ao tribunal. Não gostei da assistência do juiz, estou achando que ele está errado, não vejo aqui parecer, então eu quero recorrer ao tribunal. Então, são duplo efeito. É o suspensivo, ou seja, suspende a condenação, e o devolutivo, que devolve toda a matéria para o tribunal. Ou seja, desde o tribunal se condenou, aí sim, então você mantém. Por isso que essa questão do Eike, mas aliás, para todo mundo é assim. Você só vai ficar preso se você cometer aquelas questões da prisão preventiva ou temporária, que daí são aquelas regras da lei. Mas o Cabral estava mantendo isso. O Eike ficou quietinho no canto dele, conseguiu essa benesse. Na realidade também porque tem outras vantagens. Aí nós vamos entrar naquela questão da lei, porque a mulher do ministro, do STF, trabalha no mesmo escritório. Aí já começa aquelas coisas todas que acontecem também. Mas tem essa questão legal que a gente tem que pensar, né? Eu acho que... Aqui é em primeira instância ou segunda instância, Sérgio Cabral? Na primeira, tudo é primeiro ainda. Mas ele vai continuar preso, né? Porque ele está preso provisoriamente. Por que ele está provisoriamente? Ele faz risco. Preventivamente. Ele foge, pô. Então os três tipos Não, porque ele estava atrapalhando a investigação de várias formas. A mulher dele estava, enquanto ele estava... utilizou de formas para você poder não mascarar a investigação, atrapalhar a investigação. Ela não foi absolvida. Adriana de Lourdes Anselmo? Não, mas não foi absolvida nessa agora, tem várias outras. Tem várias outras. Não, e ele condenou ainda o secretário de governo Wilson Carlos Cordeiro da Silva para 10 anos e 8 meses, que era o homem da mala, Carlos Miranda por 10 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Então condenou 3 do governo do Rio por enquanto. O que eu digo, Filete, em relação à referência de justiça que o brasileiro tem, de falar não, se não for o Uber vai ser uma outra coisa, eu vou inventar, vou botar o meu carro na rua, é justamente essa. O povo não quer. O povo não quer o Sérgio Cabral solto, o povo não quer o Eike Batista. São pessoas que tiveram condenações. Então, pelo a parte jurídica, enfim, não sou conhecedor. Mas o sentimento do brasileiro é que as coisas ficam de qualquer jeito. Porque eles têm dinheiro, porque eles têm dinheiro, porque eles são poderosos, eles vão lá e conseguem soltar. Solta um, solta outro. Lógico, a mídia potencializa isso, né? A mídia potencializa e dirige. Mas esse sentimento de falta de referência de justiça, o cara roubou, eu vou fazer um Uberzinho, pegar o meu carrinho e fazer uma corridinha à noite, não vai doer nada para ninguém. Ponto que essa referência tudo acabou, né? Viu, Marcelo? Essa referência que eu digo que está mudando. Se a gente falasse há 5 anos atrás que um poderoso, muito dinheiro, ia preso, você ia falar, isso não vai acontecer nunca. E aí, essa República de Curitiba, que nem o Filete se referiu,
falando inclusive do ex-presidente que chamou de República de Curitiba. Mas falei. É isso mesmo, bom sentido. Também estou falando do bom sentido. O exemplo, né? Exatamente. Eles conseguiram justamente prender de forma lícita, tanto é que nenhum tribunal revogou, vai para o tribunal, recorre para o STF, ninguém abriu as portas, porque está muito clara a lei, está muito bem aplicada a lei. E com coragem do Ministério Público, coragem do Judiciário, então é bem diferente. Eles conseguiram prender pessoas importantíssimas. Você pensar, há um ano e pouco atrás, falasse que ia prender Eduardo Cunha, você fala, não vai prender. Você falar hoje que vão prender o Temer, você fala, não, o Temer não vai ser preso, ele vai se manipular, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não sei. Eduardo Cunha, um ano atrás, estava solto, e bem soltinho, por sinal. Renan Calheiros está morrendo de medo. Todos estão com medo. Aécio Neves está morrendo. Tanto é que esse negócio do PSDB agora está nesse casamento com o PMDB aí, fragilizado. PSDB mas um segura o outro, não está segurando o outro. Então, há um avanço que eu vejo muito grande no país, um avanço muito grande, que é a questão da punição. Nós estamos começando a ver os poderosos, não é o pequeno que comete o delito, que também tem que ser punido, mas os poderosos que nunca iam presos. Essa que é a grande questão. Você imaginar, Marcelo Odebrecht, com certeza ele tem direito aos melhores advogados do Brasil. Palocci é a mesma coisa. O Guido Mantega é outro que está na berlinda aí do negócio. José Dirceu, todos esses caras, eles têm muitas condições de contratar os melhores dos melhores. E ainda assim, eles foram presos. Isso é uma motivação, porque o brasileiro tem essa carência da moral, e a moral é esse conjunto que envolve as normas legais e também as normas morais que a sociedade entende como correto, e nós temos que fazer valer isso. Então eu acho que há uma vantagem muito grande, uma mudança, um avanço muito grande no Brasil nesse sistema. E nós não estamos mais aceitando a picaretagem como a gente estava aceitando. Todo mundo faz. Político é tudo ladrão. E a imprensa tem um papel fundamental. Todo mundo faz isso. Está errado pensar assim. Eu acho que a gente tem que pensar o contrário. Ninguém pode fazer assim. E aí, realmente, a coisa tem que pegar fundo e pesado. Imagina para um Sérgio Cabral, que a gente está falando, todo poderoso, o estado do Rio de Janeiro, um dos estados mais ricos do Brasil, uma referência no país, governador de estado. Você imagina esse cara que sempre acostumado com muito luxo, muito dinheiro, muita fartura, muitos mandos, está numa cela. Ele deve, de vez em quando, parar e pensar, poxa vida, o que eu fiz? Ele mesmo falou, eu exagerei. Ele falou, acho que exagerei. Ainda teve essa besteira de falar, acho que exagerei. Claro que não só não vai para fazer nada, como exagerou e muito, né? Mas nós temos que mudar isso no Brasil. E eu estou vendo uma pontinha do iceberg, Marcelo. Eu acredito que nós estamos começando a ver que os empresários têm que ser mais sérios. Empresários estavam trabalhando no Brasil, os grandes empresários. Eu sou empresário, a gente está no mesmo empresário, cometendo graves falcatruas. Grandes empresários na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, em todos os estados, em todas as cidades. Funcionava assim, esse toma lá da cá, funcionou assim. Políticos ganhando dinheiro com isso, empresários ganhando vantagens com isso. E quem perde? 99% da população. Diria 100. Porque... Não, eles estão excluídos, né? Agora estão começando. Não, mas diria 100, porque essa referência, porque isso que acontecia, né? E você disse que bom que está diminuindo, essa referência, ela alastra para 100%, inclusive para eles. Porque agora sim. É aquela história do rato, né? Que o rato está na fazenda, aí ninguém quer se mexer, mas quando o rato morde a dona da fazenda, a cobra. A cobra, né? Cobra, aí tem que fazer a dona tá mal, tem que fazer um caldo de galinha. Aí matou a galinha. É isso. Aí, de repente, a dona morre, tem que pagar o enterro, tem que matar a vaca. Tem que matar a vaca, exatamente. O problema é de todos, claro. É de 100%, não é 99%. Não, é que eles não pensavam dessa forma. A conta sobrava para a população. E eles sempre tinham essas vantagens. É que quem está em Brasília tem uma outra realidade, né? Você vai em Brasília, é muito funcionário público, é o país dentro de outro país. Mas mesmo né? assim, Filete. Mas é um país. Lá eles não têm crise, porque eles ganham bem. Hoje até a Bandeirantes estava um jornalista falando na Bandeirantes. A crise não é só nesse ponto. Sim. A crise é no ponto que você não pode ter um filho saindo à noite, você não pode ter uma pessoa. Todo mundo que está em volta, hoje, está suscetível a isso. Sim.
O crime está em todo lugar. Até o político que não tinha nome divulgado hoje está na rede social. Sem dúvida. De uma certa maneira também não é fácil para o Aécio. Lógico que ele não devia ter metido a mão no dinheiro, mas não é fácil para o Aécio também, porque ele tem a irmã dele presa. Hoje vai ser julgado, hein? Hoje vai ser julgado. A irmã dele presa, tem, por exemplo, ele tem filhos que vão para a escola, então fica uma coisa, tu acha que na escola não falam? Teu pai é um ladrão? Lógico que fala. É claro. Lógico que fala, os caras falam, né? Mas, olha, eu vou te falar uma coisa, Filete, nada como o dinheiro ser certo. Você fazer a coisa certa, quanto você trabalha, você é um empresário, apesar de ser veterinário, você tem uma empresa. E quantas horas você fica aberta por dia a sua empresa? 24 horas, Filete. Tem uma empresa que outra que fica 12 horas. Sim, mas 7 dias por semana. 365 dias por ano. Fora curso, faculdade. Você é um exemplo para um monte de gente, para outros veterinários também, como trabalhar bem. Você tem um sucesso empresarial, pela sua empresa que é referência, você sabe disso. Então é que você comemorou 30 anos de profissão, você foi página inteira do jornal. Tô ficando velho. Não, mas é fantástico isso. Você dá aula, você consegue fazer tudo isso. É um desgaste, você tem que trabalhar muito. Isso acontece com todo mundo. Não há dinheiro fácil. O dinheiro tem que ser conquistado com muito suor, muito trabalho, com forma inteligente também, claro. Mas não tem... Apareceu alguma coisa, pode ter certeza que tem coisa errada. Alguém ganhando muito dinheiro com facilidade, sem ter realmente o mérito para aquilo. E hoje em dia, que eu vejo que a grande diferencial que nós temos é valorizar o mérito. Aliás, o grande defeito que nós tivemos, e criticar o privilégio. Nós temos que combater essas duas coisas. Valorizar o mérito, pessoas trabalharem e receberem bem pelo seu mérito, de acordo com a sua capacidade, pelo seu esforço, e acabar com o privilégio. Você vê, a Previdência Social, eles tiveram um mote muito errado para falar para as pessoas. Falaram, você vai trabalhar mais tempo e vai ganhar menos. A pessoa fala, pô, que reforma é essa? É uma coisa que você fala assim, eu vou reformar minha casa, nós vamos reduzir o seu quarto e você ainda vai ter menos... Não tem vantagem. Fala, não, peraí, eu vou pagar mais e ainda vou reduzir. Não vejo vantagem nenhuma. Mas se eles tivessem falado... também, né, João? Mas se eles tivessem falado que nós vamos reduzir os privilégios, vamos acabar com os privilégios, a coisa seria diferente. Porque há dinheiro para todo mundo, desde que se reduz os privilégios. Se pegar nós, que estamos na linha geral, na aposentadoria geral, no regime geral, a média de salário é de R$ 1.300, R$ 1.400 por mês. Para o executivo, para funcionários do executivo, é de R$ 9.000. Para o judiciário, R$ 25.000 por mês. E para o Ministério Público, R$ 30.000 por mês. Ora, alguns se aposentando muito cedo. Uma policial militar que entra com 18 anos, uma mulher que entra com 18 anos na corporação da Polícia Militar, com 43 ela está aposentada. Independente do risco do trabalho, uma série de coisas, nós temos que pensar que é uma pessoa muito jovem sendo aposentada e vai viver até os 80 anos, sei lá quantos anos ele pode viver. Se for um pai de família, ele vai deixar para a mulher. Exatamente. Não, ou mulher, pode deixar o marido, não importa. Então nós temos uma série de falhas que nós temos que acabar com esses privilégios. E é esse o ponto. Acabar com privilégio. E privilégio é tudo. É foro privilegiado. É privilégio, claro que é. É acabar com vantagens para pessoas que não são capacitadas. Esse número de cargos de confiança que nós temos hoje no país, em toda prefeiturazinha, da menor que tenha, a maior que tenha, é uma enormidade de pessoas trabalhando por favor político. Alguns competentes, claro, sempre vai ter, mas 99% é favor político. E quando trabalham, né, João? E quando trabalham. Então, e tem que acabar com isso, sabe? Essa vantagem, toma lá, dá cá. Diz que uma vez o presidente da Câmara aqui em Santos chamou as pessoas que estavam registradas para trabalhar, isso é verdade, tá? Não vou citar o nome. Aí citava, eu trabalho. Eu nunca vi o senhor aqui. Não, aqui. Eu trabalho não sei onde. Trabalho na biblioteca. Mas não tem biblioteca aqui, quer dizer. Olha, na verdade, muitas pessoas que nunca iam lá só estavam registradas lá, né? Tem uma empresa aqui de Santos, que pertence à prefeitura, eu também não vou citar o nome, mas se você for lá no dia da cesta básica, eles entregam a cesta básica, vai ser um estacionamento lotado de gente. É uma loucura ao entorno. Mas no dia a dia você não encontra mais ninguém. É vazio. Então, alguma coisa... Mas no dia da cesta básica, todo mundo lá pegando sua cestinha básica... Se eu sou prefeito, eu acabo tudo isso. Sabe por quê? É muito melhor a população falando bem de mim, eu fazendo zeladoria, e meia dúzia de politiqueiro ficar falando mal, e ia para a televisão e falava, eles estão falando mal porque eu cortei os empregos, cortei cabide e tal. Eu trabalho para a população. Mas não é confortável, Filete, porque esse pessoal que está ali...
É pessoal que depende de uma série de coisas, tanto no legislativo que ele compra... Então a gestão fica ruim, fica falando que tá sem dinheiro, não pinta a rua, não tem iluminação pública decente e tal. Esse Ou é melhor você pegar esse dinheiro e investir na cidade e falar, os caras vão falar mal porque eu não dou... Tá? A própria população vai te valorizar, falar, não, esse cara é linha dura, é mão de ferro. Sim, mas então, aí que tá. tem que mudar a política, não é né? confortável. Você quer conforto, não sai pra política. Exatamente, mas ele quer conforto e dinheiro. Ele quer conforto e dinheiro, o pior é isso, por fora. Você sabe muito bem quanto que certos gestores, a gente sabe, nós sabemos, não podemos falar, porque senão a gente vai ser incriminado, porque a gente não tem como provar isso, mas nós sabemos. O bandido fica solto, nós vamos presos. Vamos presos, facilmente. A grande questão é justamente o que você está falando. Se a pessoa tiver um mínimo de competência, ele não vai misturar o legislativo com o executivo, por exemplo. Porque hoje você vai lá, você vota para um vereador, você vota para o edil, que é para ele fiscalizar o executivo. Você vai nas urnas e vota para ele fiscalizar o executivo. A principal função do vereador é fiscalizar o executivo. Aí o executivo vai lá, fala aquele cara que foi votado, vai cá, você vai ser meu assessor, você vai ser meu secretário, você vai ser meu funcionário, eu vou mandar em você. Você coloca mais 3, 4 pessoas daqui da sua confiança, aqui trabalhando com a gente, ganhando um bom salário, também vem trabalhar, se bobear, mas ganhando um bom salário e começa a comprar esse pessoal todo. Então você não vai ter problema com a Câmara. Olha que coisa bacana. Quem tinha que fiscalizar, você acaba de comprar o executivo, o legislativo. Tem pepino aqui. Moradores de rua, Jornal Tribuna, segunda edição. Moradores de rua de São Vicente denunciam agressões de grupo misterioso. E também o prefeito de São Paulo, João Dória. João Dória, agora no UOL, querendo mandar os moradores de rua. Prefeito quer pagar para moradores de rua deixarem a cidade, diz secretário. Então, Felipe Sabará, secretário de Assistência Social de São Paulo, quer pagar para passagem de volta aos estados das pessoas de origem. Enquanto o Felipe Sabará, novo secretário de Assistência Social de São Paulo, quer mandar as pessoas para a sua terra de origem, São Vicente denuncia, moradores de rua sofrem agressão por um grupo misterioso. Não, acabou de sair, né? Acabou de sair. Aqui é tudo rápido, meu. Tudo rápido. Tu já está bem preparado aqui, a gente já pega uma... Acabou de sair, pô. Não, a do Dória já saiu faz tempo. Agora, do morador de rua, é agora. Tá quente. Tá quente. Acabou de apanhar, é isso? É uns grupinhos, deve ser algum grupo de pessoas, né? Ou lutadores de arte marcial ou não, ou pessoas dispostas que pegam morador de rua, não dá nem questão do crack, vão lá e arrebentam os caras, pede para os caras saírem da rua, da cidade. É que nem a história a gente estava falando de redes sociais também, falou a semana passada, a história da tatuagem na testa do menino, né, que foi falada essa semana inteira aí essa é a questão do menino, ladrão, vacilão. Quis roubar a bicicleta. Então, mas aí assim, quis roubar a bicicleta, os caras foram lá e tatuaram. Tudo errado, né? Tudo errado, não tinha nada que fazer isso. Agora o menino é doente mental. Não, antes era ladrão e viciado. Agora ele é doente mental, a mãe está morrendo no processo, aí prende. Já chegou o cirurgião plástico, já fez a promoção que vai fazer a cirurgia de graça, mas já arrecadaram 15 mil para tirar da testa dele e tal, né? Então, não dá para saber, né, Filete? É tanta informação de tantos lados que vem. Agora o menino, coitado, ele fica quietinho. Não, no dia ele não. Ele não, roubei a bicicleta. Enfim. Aí vem o pessoal dos direitos humanos, que aí tá certo que também não poderiam ter feito a tatuagem na testa do menino, tinham que ter entregado para a polícia. Agora também o menino já passou a ser santo, que também não é santo. Quer dizer, já começa a complicar tudo, né? É praticamente um circo, né? Praticamente um circo onde tem palhaços, tem gente para aplaudir, tem gente para pichar, tem gente para falar bem, tem gente para falar mal. E você não tem como saber exatamente o que realmente aconteceu. Até pontos dentro da própria das redes sociais são diferentes, né? Um fala que o menino ele tem um problema mental e não estava pegando a bicicleta. Não sei se você acompanhou isso, né? E o outro fala e eles falam que ele estava roubando a bicicleta. Não tem nem como... Aí já outro já mete o Bolsonaro no meio, que você é o direita radical, aí o outro fala que não, que você é de direitos humanos, e aí já começa com direitos humanos para bandido, né, João? Vira um omelete, isso, né? Chama-se ausência do Estado de Direito. Isso é falta da confiança. Aliás, tem uma palavra, em tudo isso que a gente falou até agora, que é a palavra confiança, que é fundamental. O Filete tem seus clientes, todos os seus clientes estão lá, eles confiam no trabalho dele. Meus clientes confiam no meu trabalho. E os seus também, Marcelo. Então essa é a grande questão, é a palavra confiança que faz funcionar o mercado, faz funcionar as regras. Se as pessoas não tivessem as bicicletas roubadas, por exemplo, ou seus bens roubados, furtados, que seja,
e tivesse confiança de ligar para a polícia e poder ter uma eficiência nisso tudo, mas não é, a lei é muito frágil. A menos de 4 anos ninguém vai preso, punições com menos de 4 anos ninguém vai preso, menos de 2 anos nem fichado fica, para ser bem claro. Menos de 2 anos é transação penal, olha que nome bonito, transação penal. A transação penal é quem transa é a gente, porque a gente fica nessa situação com os bandidos soltos. Mas é assim, e os presídios estão cheios. Você tem a 4ª maior do mundo, quantidade de encarcerados no mundo. Outro dia um cara roubou a padaria, João, São Vicente, o delegado soltou. O cara roubou R$60 no supermercado, o delegado falou que não, que era baixo custo. Baixo custo. Porque, então, aí você começa a ter essas coisas que deixam a população revoltada. Porque não vem, você colocou no primeiro, que a pessoa não vê a eficácia da lei. Só vê eficácia para quem trabalha muito, para quem comete o crime, parece que é liberado. Então, esse que é o grande sentimento que está revoltando as pessoas, e as pessoas ficam, realmente, sem ter essa confiança no poder público. Quando nós fazemos o contrato social, né, aquela questão do século XVI, XVII, XVIII, que os filósofos colocavam a questão do contrato social, Hobbes, Locke, todos os contratualistas, que a gente fazia, olha, nós vamos fazer uma constituição, fazer uma série de regras, para a gente cumprir, para perder um pouco da nossa liberdade, nós vamos perder um pouco da nossa liberdade, vamos fazer o que a gente quer, nós não vamos punir o cara que assaltou a gente, como você falou do rapaz da tatuagem, senão vira uma barbárie. É o estado natural, novamente, de cada um vai se defender do jeito que pode, do jeito que quer. Quem tem mais força, bate mais. Para evitar esse estado de barbárie, nós deixamos um estado que é algo que não é mensurável em termos reais. São pessoas colocadas por nós para que seja o Estado. E um conjunto de regras feitas por nós também, para que sejam aplicados daquela forma. E alguma coisa está muito errada no Brasil em relação a isso. Faltou a confiança na polícia. Essa questão de São Vicente é a mesma coisa. Falta confiança, porque as pessoas estão ali jogadas no chão. Tem ali bandido, tem gente honesta, gente que está ali numa situação difícil, tem muita gente alcoolizada, tem gente com drogas, tem muito problema mental. A gente sabe que 87% de pesquisas... Ex-presidiário, problema mental, sim, cara que só trabalha pela saúde, família, mas tem que ter dignidade, né, João? Tem que ter dignidade, é um ser humano. Essa questão, eu sei que revolta muita gente. Fulano, aconteceu, lembra um tempo atrás no Rio de Janeiro, que prendiam as pessoas no poste e açoitavam? É comum você ver essas coisas, milícias fazendo isso. A milícia no Rio de Janeiro começou como uma forma de você ter você utilizar a milícia para você fazer a justiça pelas próprias mãos. Os comerciantes contratavam as milícias para você poder ter ali segurança. E as milícias eram policiais militares, normalmente, policiais civis, que eram contratados para dar segurança naquele comércio. E virou tão bandido quanto os bandidos. Então mudou a coisa realmente, porque falta realmente um Estado de Direito. Falta você ter realmente uma ressocialização com essas pessoas que cometeram crime. Você não pode ter mais essa questão da prescrição tão fácil no Brasil. Nós temos que mudar nossas leis, mudar a nossa punição. O pequeno delito tem que ser punido, mas proporcional. Tem que ser proporcional à infração. Não é proporcional o cara tentar furtar a bicicleta, por exemplo. Seria proporcional você segurar ele ali e vou chamar a polícia, você só vai daqui com a polícia. Isso seria até proporcional. O moleque tentou furtar a bicicleta. Sendo ele com problema mental, tendo ele usado drogas, sendo ele alcoolizado. Você nota que no vídeo, eu vi esse vídeo, nos primeiros a ver esse vídeo, eu me assustei. O menino deixou a complacente fazer a tatuagem. Qualquer um se espernearia ali. Ele estava completamente dopado. O que seria certo? Segura o cara, chama a polícia, mesmo que depois não dê nada, você fez a sua parte, você tentou fazer a sua parte. Agora, marcar na testa foi proporcional, mesmo a um furto de uma bicicleta, eu não vejo proporcionalidade. Você marcar a pessoa, isso forma um pouco mais de... Vira uma coisa um pouco mais brutal, né? Não é mais legítima defesa, já passa a ser uma vingança. João, eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou, a gente está falando de falta de referência de justiça, falta de confiança. Sim. Eu vi rapidinho só, filhote, eu vi um vídeo de uma criança, eu acredito que a criança deve ter uns 8 anos nos Estados Unidos, roubou uma bicicleta. Se você viu na internet isso, o rapaz, um menino, né? A policial até teve que se abaixar para falar com o menino e ela algemou o menino, 8 anos de idade, algemou, colocou dentro de um carro de polícia e o menino chorando.
Você viu essa imagem? Não vi. Ele, acho que ele roubou uma bicicleta. Foi uma coisa assim bem, ou tentou pegar, mas 8 anos de idade, ela algemou a criança, colocou dentro do carro e a criança chorando, mas chorando que nem uma criança. Então, assim, e ainda tem, dentro disso do povo brasileiro, ainda tem esse sentimento de coração, né? Não sei se quando mas lá criança de 8 anos é julgada. Não, se lá você sabe que você vai muito para lá, é julgada. Se a criança tiver condição de saber o que está fazendo, ela vai ficar presa, vai ficar... Os comentários brasileiros dentro desse vídeo só coração. Só coração. Só coração. Claro, só coração. E o americano já fala, se tiver sabendo o que tá, tem que ser preso. Se não sei o quê, tal, mas tal. Deu pena, mas estou com pena do menino. O problema não é a criança, o problema não é... O problema é a família, a formação, enfim. O mesmo caso quando foi preso, quando foram executados os dois na Indonésia. Na Indonésia existiu uma comoção nacional. Não, eles transgrediram a lei do país. Nós né? Então, somos muito mais coração, e os americanos, os nórdicos da Europa, eles são muito mais razão, sem dúvida nenhuma. Na Inglaterra, por exemplo, foi esse caso. Na Inglaterra, por exemplo, eu vi um caso que era um menino de 8 e um de 9 anos, que mataram a pedradas um de 7. Os dois foram condenados à prisão perpétua. Eles vão na escola numa gaiolinha. Uma gaiola mesmo. Mas de uma gaiola, coloca a criança na gaiola e leva para a escola para estudar. E foi uma comoção lá também. Mas você imagina, a lei é muito mais dura nesses países, sem dúvida nenhuma. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Olá, estamos de volta hoje, dia 13 de junho, terça-feira, dia de Santo Antônio, 2017, com os convidados, o empresário e advogado João Vilela, também o empresário e comentarista Marcelo Coelho. Temos muitas perguntas aqui, muita gente ligando, né? O Sidney Costa, Écio Lescrec, Eugênio Malavase, 3 advogados, companheiros do João aí, vem do programa também, né? Uriel Vilas Boas, Flaviane, Rita de São Vicente, Rubene, muita gente ligando aqui. O Alcindo, o Rutinaldo, Flaviane, mas vamos fazer essas perguntas. Antes vamos passar aquelas fotos da República de Curitiba. Eu estive lá na festa da Embaixada, de primeiro ano da Embaixada. O que é uma Embaixada do Santos? Aí meu amigo Márcio, presidente da Embaixada de Curitiba, 400 sócios. Tava o Aibert, toda a moçada lá, sorteamos vários brindes lá, oficiais do Santos Futebol Clube. Para ser uma Embaixada do Santos, tem que ter mais que 100 sócios adimplentes, pagando mensalidade, né? Então é uma embaixada definitiva do Santos, talvez a maior embaixada do Brasil. Temos aí outras embaixadas também, Cornélio Procópio, o pessoal aí de Santos, que também foi para lá nesse evento. Aqui no jogo, temperatura de 3 graus. É você ali, Filete? Eu e o Valtinho que foi... Ó, tinha que aprender a ser na rua, tiver com esse corrinho aí, Filete, né? Pô, tá suspeito aí. Não, mas olha o agasalho bonito azul tá lá. Suspeito. E aí é o meu amigo Valtinho, que foi gestor da Benê há muito tempo atrás, Valtinho. Aqui, prêmios lá em Curitiba. Então a República de Curitiba, que, né, Embaixada de Curitiba do Santos, aí é o Bruno, namorada da Bruninha, a Vilminha, torcedora símbolo do Santos, todo o pessoal de Ilhabela também no fundo, que foi para o jogo, né, uma confraternização de santistas, e no sábado ocorreu a festa da Embaixada de Curitiba, 400 sócios, né, o Márcio fazendo um grande trabalho lá, assim como o Fábio em São José do Rio Preto, a Embaixada de Cornélio Procópio, que não tem os 100 sócios, mas aí com 15 a gente já faz uma provisória, já determina um presidente, um vice, até ser definitiva com 100 sócios adimplentes, né? Então, parabéns aí a todos, né? A todos da Embaixada de Curitiba, meu amigo Márcio, que com certeza está vendo o programa aí, e ele que já passou para todo mundo da Embaixada de Curitiba, que é a capital da organização do Brasil, Curitiba, né? Sem dúvida. E agora a Embaixada virou república mesmo, né, Filete? Até você está dizendo que realmente... Tem um pessoal que não gosta muito de Curitiba, não, viu, Filete? Não está gostando muito de Curitiba. Mas parabéns ao Santos, parabéns ao esporte, apesar que aqui vai Corinthians, né? Que isso, pô. Esse é o nosso amigo. Quando que é a próxima programação? Para quem está vendo de Curitiba o programa, Marcelo Coelho é uma pessoa muito conhecida aqui em Santos também, na Baixada, que ele faz explica aí, as descidas do morro de bicicleta. Esse você vê aí no Globo Esporte, nossa co-irmã Globo, né? No Globo Esporte, no domingo, que para o domingo para ficar vendo as corridas, as bicicletas descendo aquelas escadarias lá do Monte Serra, ou
melhor, dos Morros de Santos, é o Marcelo que faz esse evento, né? Hoje está no Morro do Pacheco, né? Foi no Morro já foi está no no Morro- segundo, 13 anos no Monte Serra, agora está no Morro do Pacheco. Mas não teve nenhuma briga, é simplesmente questão de logística, né? Sim, não teve nenhuma, simplesmente uma novidade, né? Ficou 13 anos no mesmo lugar, né, Flet? E Qual que é espero mais que fique. agora qual que é mais difícil o percurso? Pelo... São diferentes. Um é técnico, um é completamente técnico, tem uma Qual o dirigibilidade primeiro mais técnico? difícil. Não, muita velocidade. O Monte Serra é muita velocidade. Muita velocidade. Muita velocidade. Ali atinge 65 km por hora. Tá vendo, Márcio? Você que tá em forma aí, se você quiser vir aqui para Santos, pegar uma bicicleta, um capacete e descer os 500 degraus, é 500 degraus? 502, 502, tá vendo? Errei por 2. 546 o Pacheco agora. Então, 546 é beleza, uma bicicleta, um capacete e tal, vai para cima. Inclusive, Filete, esse final de semana, dia 17 e 18, no Morro do Asa Delta, ali embaixo, quem quiser assistir, né? Entra ali pelo antigo Caneca de Prata, União Habib's, passa a linha de trem, logo à esquerda tem a chegada, tem uma etapa da Copa Brasil, de downhill, ali no Morro do Zé Menino. Os atletas vão subir pelo teleférico e vão descer ali pela parte da trilha ali, né? Do Morro do Zé Menino. Quem quiser assistir, sábado e domingo. Tá certo. Bom, já acabamos com a Daiane Fala do Alto Astral do Filete aqui, né? O programa da Coluna Social já acabou, a Daiane tá sempre falando, a Gisele, a Daiane gosta de tirar um sarrinho, né? Bom, muitas perguntas. Flaviane, um pequeno delinquente tem que ser punido, né? Eu tenho um comércio e hoje as pessoas roubam e não acontece nada, João. É verdade. Ótimo programa, Filete. Condução perfeita, sem tendencionismo, mas é a Rita de São Vicente. O Ribeiro, parar de dar esmola, vocês dão esmola e as pessoas não... Opa, agora o cara quer complicar aqui. Vocês ficam dando esmola e as pessoas não vão para os abrigos. Vamos parar essa pergunta aqui. Aí querem quebrar os moradores de rua. Tem que fazer igual a Dória mesmo, mandar de volta para os locais, não dar esmola para forçar as pessoas a ir para o abrigo. É o Ribeiro de São Vicente, para aí. Só essa questão do mandar e volta para os lugares, Santos também tem isso, tá? Essa questão de você, a assistência social, ela tenta que você volte ao seu lugar de origem, uma questão humanitária, inclusive. Sua família pode estar em outro lugar, você não tem condições de voltar para lá, e é pago. Inclusive, Santos, acho que quase todas as cidades fazem esse sistema para você poder voltar, mas não é uma questão que está obrigando a pessoa a voltar. É a pessoa, você quer voltar para a sua cidade? Já quer. Então você tem uma passagem social que é feita dessa forma. Mas não é uma obrigação da pessoa isso. Não pode fazer. Obrigando, vai contra a Constituição, vai contra todas as normas e leis do Brasil. Você pode ir... O Ribeiro não falou... Ele está questionando mais essa questão de não dar esmola. Não, dar esmola sem dúvida nenhuma. Uma coisa que às vezes sente pena de dar esmola, não dá porque a pessoa está ali. É muito comum ali na Galeão Carvalhal, com o canal 3 principalmente, ficam os meninos, dia de chuva tá ali, um sobe em cima do outro, coloca umas bolinhas para cima, uns limõezinhos para jogar e fica pedindo dinheiro. Se você dá o dinheiro hoje, fica com pena com a criança, com o pé no chão, naquela chuva, naquele frio, descalço ali, você dá lá o dinheirinho, ele vai crescer daqui a pouco. Hoje uma criança de 8 anos, amanhã tem 12, isso passa rápido, já começa a ficar um cara mais grandão, você já fecha a janela, aquilo vai criando uma revolta na criança. Não pode ter esmola realmente. Esmola é uma coisa que nós temos que acabar com essa... Nós estamos numa cidade que nosso lema é a terra da caridade e da liberdade. Você passa com aquele teu carrão e tal, tem meu aquela carrão, criança, não, seu carrão, passa com aquele carrão lá, aquele carrão, o João tem aqueles carros antigos, novos, mas é um cara que trabalha 20 horas por dia, merece. Quando passa aquele carrão, a criança joga aquele limãozinho, tu fecha o vidro, fecha o coração. Não, você acaba, claro, porque na verdade nós somos a terra da liberdade e da caridade. Tá no nosso brasão isso. A pátria ensinamos a liberdade e a caridade. Esse é o brasão de Santos. Nós temos que pensar que nós temos que ter formas para a pessoa poder se utilizar, porque não é vantajoso para ninguém a pessoa continuar na rua. Tem que ter formas para você utilizar, da pessoa poder ter um trabalho digno, ter mais dignidade da vida. Se a pessoa está na rua, vejam, qualquer um de nós tem uma lógica. Ficar na rua, sem um banheiro, sem um lugar para ficar, em cima de um papelão, passando frio, tendo risco de vida, de ser chutado, de ser queimado vivo, de ser de todas as formas, é extremamente degradante. Se a pessoa continua dessa forma, alguma coisa está errada. Ou a pessoa tem algum vício muito grave, que a pessoa perde a noção da realidade, como o crack, ou a própria bebida alcoólica, que diz que 87% da população que está na rua tem alguma questão disso. Ou algum problema mental que a pessoa tenha, foi abandonada pela família, algum problema tem. Ninguém em sã consciência quer ficar na rua.
tem que ter alternativa para que ela saia da rua. E nós temos que pensar bem, como sociedade, nós queremos manter dessa forma. Como a gente falou no bloco passado, o brasileiro é muito coração, ele é muito envolvido nessa questão do amor ao próximo. A gente fica com pena, fica com dó. Mas não é a melhor forma. A melhor forma é não dar a esmola. A melhor forma é que nós tenhamos um acolhimento mais real, com psicólogos, psiquiatras, médicos para poder atender essa população, com um abrigo decente realmente, que eles possam levar seu cachorrinho, né, Filete? Porque eles têm, às vezes, o cachorro a única... Os abrigos de Santos tem cães, você já mas eles não vão... Teve que atender, que tá ali, e o cachorro, às vezes, o bichinho de estimação dele é o patrimônio maior da vida dele. E viu, Marcelo, eles cuidam tão bem dos cães que eles não largam os cães. E eles vão lá, às vezes eles têm um sanduíche, essa coisa, divide metade com o cachorro, né? Então a gente sabe que o cachorro é aquele grande amor deles e eles cuidam bem, só que nós temos que dar assistência também, né? A maioria, se a gente puder encaminhar para um abrigo, para a pessoa tomar um banho, ressaltar dignidade, seria bom, porque nos abrigos de Santos tem capacidade ociosa, as pessoas estão no frio aí, e muitas vezes é um cara que é viciado em álcool, e dá para a gente recuperar. Tem gente até formado, engenheiro, pessoas assim formadas, vários profissionais assim, que estão na rua, né? Filete, isso é uma pergunta que até já me fiz algumas vezes. O abrigo, João, não é uma forma de assistencialismo? É claro que é. E claro que não é o ideal, mas isso é um reparo dentro de toda a estrutura do país, onde não dá condição das pessoas viverem. Então, não dá condição de ter um trabalho, não dá condição de ter uma moradia. A pessoa vai para a rua por uma falta de oportunidade e o poder público arruma um abrigo. Não é uma forma de assistencialismo. Isso também não prejudica. Claro que não tem como... Não, mas aí o cara está numa condição não tem muito como ruim, fazer, né? Está numa condição muito ruim, sem dignidade, na rua. Aí nós temos que fazer alguma assistência para eles, não dá esmola, não dá comida, deixar o cara na rua. Mas é a ponta do iceberg, né? É a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Porque é um assistencialismo já de uma situação que o próprio governo, o próprio Estado não conseguiu colocar aquela pessoa dentro de um trabalho, dentro de uma moradia digna. Mas em qualquer lugar do mundo. Se você for na Holanda, no Canadá, eles davam $600 canadenses para a pessoa que está desempregada. E pagavam $80 para a pessoa fazer um curso. Eu quero fazer um curso de mountain bike lá com o Marcelo Coelho. $80. Eu quero fazer o curso de auxiliar de enfermagem lá com o Filete, $80. O João está dando um curso de lideranças no comércio, $80. Para o cara ficar com a mente ocupada e arrumar um emprego depois, né? A minha dúvida, nesses abrigos que hoje existem aqui em Santos, existe algum encaminhamento, existe alguma evolução dentro do abrigo ou simplesmente serve a sopa, põe o colchão e dá o cobertor? Tá, e um trabalho para as universitárias aí, ó, pessoal do serviço social, olha um TCC bacana, olha lá, TCC. Vocês vão nos abrigos ver qual a taxa de recuperação dessas pessoas. O que se recupera? Deve ser muito pequeno, muito pequeno. Mas é um trabalho para ser feito. É um trabalho para ser feito, mas vejam, são seres humanos. Quando a gente começa a pensar em um ser humano, a dificuldade foi para nascer, 9 meses, alguém criou, aquela pessoa, ele é um vencedor por ser um ser humano e estar vivo. Agora, eu vejo que a grande parte, 87%, quase 90%, são pessoas que têm o álcool ou uma droga colocadas. É um tratamento, a pessoa está doente. É uma outra questão, não é só assistencialismo, né? Não, é uma questão de doença. Desculpa, se eu não me expressei direito. Esses abrigos, eles só abrigam, soltam, mas não recuperam a pessoa. Não recuperam. Exato, eu concordo contigo plenamente. Eles estão doentes, então não basta o abrigo só. Só o abrigo não vai resolver. Ele vai ter que ter um tratamento. E esse tratamento, hoje, o grande problema é a questão de ser voluntário. Se você está doente, você não tem condições de discernir o que é certo e o que é errado, vale um contrato? Você compraria alguma coisa, não sei se a pessoa tivesse dinheiro, com a pessoa que está usando, pega um cara que tenha dinheiro, vale o contrato, o cara está com efeito de crack? Claro que não vale. A pessoa não tem discernimento. Você pega o irmão da Suzane von Richthofen, que é um cara que tem dinheiro, uma família tradicional de São Paulo que tem dinheiro, ele tem bens. Ele estava usando crack. A irmã perdeu tudo, Você pode, então, ele está com toda a fortuna da família. Você pode fazer um contrato com ele usando crack tem validade? Não. Não, porque ele não tem discernimento. Então,
Tem que ser compulsório? Claro que são os casos residuais, quem você não conseguiu tratar e está no estado grave, que não tem condições de se interpretar. Mas essas pessoas têm que ser tratadas. Imagina, se o Estado não dá tratamento mínimo para a pessoa que está com algum problema de saúde, não dá vacina mínima às vezes, não dá uma série de coisas para a pessoa que está ali procurando assistência, imagina quem não está procurando assistência. Aí que não dão mesmo, mas tem que ser compulsório. A Giz, esposa Osmar Gomes, está vendo o programa. Abraço a todos, programa muito bom. Rutinaldo está mandando um monte de elogio para vocês aqui, falando que o programa... Parabéns, Filete, acho um programa. Que país é esse? Como dizia Cazuza, né? E tem aqui o nosso Uriel Vilas Boas. Gostaria de saber como a OAB poderia fazer um trabalho para adiantar os processos judiciários. É um absurdo, temos 200 mil presos sem processo, sem julgamento, esperando o processo. Será, Uriel, que a OAB quer que ande realmente? Eu tenho minha dúvida em relação a isso. Que isso, João? Por quê? Porque a prescrição é uma vantagem. E tem a prescrição intercorrente. No meio do processo, se você não tem o julgamento, isso prescreve. Eu vejo algumas coisas com uma certa dúvida se realmente é interessante. Para o advogado, a gente sabe que a prescrição é um santo remédio. Você consegue prescrever uma série de coisas. E os crimes são prescritos normalmente. Aquele caso da menina lá, que agora soube bem rapidamente, que fugiu de casa e agora descobriu toda essa questão do padrasto e da mãe. O padrasto tinha violentado a primeira filha, perdido a guarda. Ele não foi condenado por quê? Porque prescreveu. Se prescreveu, alguém foi lerdo. Esse lerdo quem foi o Estado. Então, por ser devagar o processo, tem vantagens, Uriel. Eu vejo algumas coisas de vez em quando que não querem mudar por uma questão corporativista. Não tenho certeza se a OAB quer que ande realmente a justiça em alguns casos. A Flaviane está mandando um abraço para todos. A Aline, ótimo programa. O Valtinho da Beneficência me agradeceu pelas fotos. O pessoal da República do Embaixada de Londrina também. O Rutinaldo já falamos. A Flaviane, Brasil, sua piscina está cheia de ratos. Ela também está parafraseando o Cazuza, né? Sidney Costa já falamos. E tem aqui a Regina da Mobilidade também. Converso com muitos moradores de rua, Filete. Eles não vão para o abrigo por conta do horário. Alguns ganham dinheiro nas baladas tomando conta de carros, né? Então, um abraço para a Regina, que também está parabenizando o programa. Muita gente ligando, o Silvio, o Carlos Dentista aqui. Mas, infelizmente, não há tempo para mais nada. Queria parabenizar aí o Marcelo Coelho. Eu só vou dar uma... Já que ela está musicando, né? O tempo estourou já, mas não tem problema. Já que nós estamos musicando, eu quero lembrar do Bezerra da Silva, nesse momento. Se gritar, pega ladrão, não fica um, Filete. Essa é a situação do país. Tem muita gente boa também. Lógico, disse o diretor da Transpetro, né? Foi Transpetro ou foi da Cooperbras? E falou assim, vai ficar 5 ou 6. 5 ou 6. E tá chegando nisso, viu? Daqui a pouco vai ficar 5 ou 6. João, um abraço, obrigado pelo programa. Prazer estar com o Marcelo aqui, com o Filete, um prazer a todos. Mas olha, eu tenho grande esperança que o brasileiro, apesar de toda essa questão, ele é tão honesto quanto o japonês, quanto o dinamarquês, quanto o holandês, quanto o americano, quanto o canadense. Ele é tão honesto quanto. A grande questão é a punição. Quando você tem a punição, há um retorno muito grande. A punição adequada, de forma rápida, célere da justiça. A gente vai ver muita coisa melhor no Brasil, pode ter certeza. Amanhã o torcedor do Santista, todos os caminhos levam a Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, 21h45. Vamos lotar o estádio. Um abraço para o Uriel, que é palmeirense. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.